Ei pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre convecção natural. Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir para vocês deixarem aqui nos comentários outros exercícios que vocês têm dúvidas, para que eu possa resolver em outros vídeos. Também não se esqueçam de se inscreverem no canal, isso ajuda demais para fazer esse canal crescer. Também segue a gente lá no Instagram, @ei.passei. Lá tem conteúdo legal todos os dias. Dito isso, vamos direto para o vídeo. O exercício de hoje diz o seguinte: há um componente eletrônico tipo placa plana com dimensões de 150 por 100 por 1 milímetro, eletricamente aquecido, e sabe-se que a máxima temperatura permissível no centro da placa é de 135 graus Celsius. Para esse caso específico, o número de Grashof é 2,2 vezes 10 à sétima e o número de Prandtl é 0,7. Sabe-se também que a equação empírica obtida com auxílio da análise dimensional, que descreve a convecção natural em regime laminar em uma placa plana, é dada pela equação Nusselt igual a 0,555 vezes Grashof elevado a 1/4 vezes Prandtl elevado a 1/4, onde Nusselt é igual a HL sobre K. Calcule o fluxo de calor transferido por convecção por ambos os lados da placa para o ar atmosférico a 25 graus Celsius. O K do ar é 0,026 quilocalorias por hora metro grau Celsius. Então aqui eu anotei para a gente os valores que foram dados no exercício. Uma questão importante que o exercício não falou diretamente é que o L, para dar a resposta certa do exercício, tem que ser os 150 milímetros, ou 0,15 metros, que a gente vai usar no Nusselt, ok? Então, com isso, a gente aqui tem que falar um pouco mais sobre a convecção natural. Convecção natural, ela é dada a partir da diferença de densidade que a gente tem em um fluido. Então, imagine só que a gente tem um fluido que, longe de uma placa, ele está com T infinito igual a 10 graus Celsius, por exemplo. Vamos até pegar aqui, em vez de 10, vamos pegar o valor que ele deu aqui, 25 graus Celsius. E a placa, a gente tem que na superfície, digamos, ela tenha 135 graus Celsius. Fica claro que, com a temperatura de 25 graus Celsius, a gente tem uma densidade. Eu vou pôr ρ infinito, que é a densidade dele, quando T for ter infinito. E o ρ do fluido, tá? O ρ infinito do fluido, na superfície, ele vai ser maior do que o ρ infinito fora. Perdão, maior não, menor. Falei errado. Ele vai ser menor. Como ele é menor, ele tem uma tendência a subir, certo? Ele tem uma tendência a fazer esse fluido subir. Se ele sobe, ele está se movimentando, mas está se movimentando a uma velocidade muito baixa. Então ele provoca um fenômeno que a gente chama de convecção natural. Ou seja, ele só subiu porque teve essa diferença de densidade. Ele não subiu porque, por exemplo, tem um ventilador fazendo com que ele suba, tá? Ou com que ele se mexa, no caso. Beleza, gente? Quando a gente tem convecção natural, é normal a gente fazer as contas com um outro valor, que é o número de Grashof. Em vez de a gente usar o número de Reynolds, a gente usa o número de Grashof. Ou a gente pode também usar o número de Rayleigh, qualquer um dos dois. O número de Rayleigh é igual ao número de Grashof vezes o número de Prandtl. Então, dependendo do tipo de equação que a gente pegar, a gente tem números diferentes. O número de Grashof
ele é um número bastante específico que só consegue ser calculado para a convecção natural, uma vez que ele não tem a velocidade, o termo de velocidade. Para nós, nesse exercício, não vai ser necessário, porque ele já deu o valor do número de Grashof. Mas a gente também poderia achar, existem fórmulas para a gente achar o número de Grashof. Também o número de Nusselt, ele é sempre equivalente a uma equação empírica. Então, em outros exercícios que não eram de convecção natural, de convecção forçada, a gente tinha também números de Nusselt que a gente calculou. E esse número, essa equação, ou ele tem o professor ou a disciplina vai te dar este valor, ou seja, ele vai te dar essa equação para você resolver, ou ele vai te dar uma lista e você teria que saber qual das equações é para se utilizar. Mas toda lista de fórmulas que eles dão nessa matéria especificamente, ele é obrigado a dizer quais são as condições. Então você iria achar que para uma placa plana em regime laminar, o número de Nusselt é 0,555, Grashof elevado a 0,25, Prandtl elevado a 0,25. Então a gente tem que usar esse valor direto. Número de Nusselt igual a 0,555, número de Grashof, que é 2,2 vezes 10 a menos 7, desculpa, mais 7. Isso tudo elevado a 1/4, vezes o número de Prandtl, que é 0,7, elevado a 1/4. Quando a gente calcular, esse valor dá 34,767. A gente também sabe que o número de Nusselt ele é igual a H vezes L sobre K. Portanto, a gente vai ter que 34,767 ele vai ser igual a H vezes 0,15, que é o L, dividido por K, que é 0,026. Portanto, o valor de H, para nós, vai ser igual a 6,026 quilocalorias por metro grau Celsius. É importante, aqui eu escrevi quilocaloria por hora, metro quadrado grau Celsius. Essa é a unidade que a gente vai ter. Quando a gente calcular, então, o valor do calor, que é o que ele pede, a gente vai ter HA ΔT. Portanto, a gente vai ter que o valor de Q vai ser igual a 6,026 vezes a área, que é 0,15 vezes 0,1 vezes 2, porque a gente tem a área de cima e a área de baixo, que multiplica 135 menos 25. Portanto, o valor do calor que a gente vai achar é 19,88 quilocalorias por hora. Que seria, no caso, a resposta do exercício que ele está perguntando. Então vejam que não é necessariamente difícil o exercício, porque a gente já tinha o valor, a equação, na verdade, de Nusselt que a gente tinha que usar, e a gente já tinha o valor do Grashof. Senão a gente teria que calcular o valor do Grashof, calcular o valor do Prandtl, ou achar o valor em alguma tabela, depois jogar na equação certa, achar o Nusselt, pegar ele e achar o H, e do H achar o calor. Né? Então, quando ele já dá todas as informações, é muito mais rápido da gente fazer do que quando a gente tem que ir caçando as equações, caçando propriedade e calculando alguns números. Beleza, gente? Então, por enquanto é isso. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Valeu!